Olá, seja muito bem-vindo ao Lead Link. Eu sou Bruno Meyer. E eu, Ana Paula Couto. Neste episódio, o assunto é ESG aplicado aos negócios. E nesse programa nós vamos receber Isabela Morbach, diretora da CCS Brasil, e Ricardo Assunção, líder de ESG e sustentabilidade para a América Latina da EY. Obrigadíssimo pela presença aqui no Lead Link. Ricardo, começamos com a sua explicação do porquê o desenvolvimento sustentável é tido como um dos maiores desafios da humanidade para a próxima década. Essa é uma ótima pergunta. E assim, hoje a gente vive num modelo que é insustentável. A gente retira muito mais do planeta do que ele consegue repor. E se a gente der uma olhada na década de 70, mais ou menos, a gente usava os recursos naturais de uma maneira mais ou menos equilibrada. E hoje, por exemplo, a gente passa metade do ano usando uma cota do próximo ano. Ou seja, então se a gente tivesse uma cota anual de recursos naturais, e eu estou falando de minério, de água, de madeira, né, de tudo que a terra nos dá, se a gente tivesse essa cota anual, a gente entraria no cheque especial mais ou menos em julho. Então, a gente não consegue mais ser sustentável nisso. Então, só por isso, a gente já tem que pensar que o único formato permitido para a gente continuar vivendo aqui, uma vez que a gente não consegue retirar recurso de nenhum outro lugar que não a Terra, nem da Lua, que está aqui do lado, a gente consegue extrair recurso, a gente precisa focar no desenvolvimento sustentável, né? E o desenvolvimento sustentável, ele não tem a ver só com o meio ambiente, mas ele tem a ver com as pessoas, com a manutenção da vida de uma forma justa e equilibrada aqui. Por isso até que tem os ODS, que são 17 balizadores que ajudam as empresas, que ajudam o setor produtivo a encontrar formas de equilibrarem esses desbalanços, desequilíbrios que a gente tem hoje aqui, né? E eu até arrisco a dizer que daqui uma década ou menos, a gente vai olhar para trás e não vai entender como a gente fazia coisas que não eram sustentáveis. Por exemplo? Por exemplo, como a gente permite um processo que emita carbono, que vai aquecer o planeta de uma forma que a gente sofre as consequências, como a gente vê aqui em enchentes ou deslizamentos de terra. Então, tudo isso hoje acontece. As empresas continuam emitindo CO2. Tanto é que esse ano vai ser recorde de emissões anuais, sendo que nos últimos anos a gente viu como esse assunto tomou corpo. E é um assunto que não é só das empresas, isso aí é um assunto que as pessoas falam sobre emissões, né? Então, tudo isso tende a passar por uma revolução. E até para fechar aqui, o mundo todo ele emite, na sua maioria, o carbono a partir dos combustíveis fósseis, da queima deles, né? Então, a gente vem passando por uma transição para uma economia de baixo carbono, transição energética, que, no fundo, é uma transição para uma economia mais verde, que, no final das contas, ela é vital para o desenvolvimento sustentável e, ao mesmo tempo, tenho certeza que vai deixar as empresas muito mais inovadoras por conta da busca por emitimentos. Você falou que esse ano a gente vai bater recorde, é isso? Exato. Vocês conseguem medir, assim, tem uma organização, um órgão que consegue medir quando vai baixar e quando a gente vai parar de bater esses recordes? Olha, é quase um exercício de futurologia. Sim, mas imagino. Tem estudo, tá? E é interessante porque na EY, por exemplo, a gente atende a grande maioria dos clientes ou das 500 maiores empresas do mundo. A gente está aí em 190 países e a gente tem uma ideia muito clara de como essas empresas estão nos seus compromissos de emissão. E eu gosto de lembrar sempre que quando a gente fala em aquecimento global, no fim do dia é uma agenda de pessoas, tá? É uma agenda social, porque isso impacta as pessoas e aquelas mais vulneráveis. Tem um estudo hoje, né? Quem olha tudo isso é um órgão que chama IPCC, que é Intergovernmental Panel of Climate Change, da ONU. É um órgão que ele não produz nenhum estudo, mas ele analisa todos os estudos que estão na mesa, né? E esse estudo ele mostrou duas coisas muito interessantes nos últimos anos. Primeiro, ele mostrou que o aquecimento ele vem da atividade humana, porque existia dúvida, né?
Será que isso são eras glaciais, eras geológicas? Não. Eles fizeram até um estudo interessante que eles mostram, a partir do ano zero, eles vieram medindo o carbono por uma técnica que chama paleoclimática, e a temperatura veio estável do ano zero até 1850, que coincide com a era pré-industrial, 1800, 1850, e esse carbono faz um salto. Então, isso tem um estudo que mostra. E aí, respondendo a sua pergunta, né, as emissões elas devem ser crescentes até 2030. Até 2030. A partir de 2030, elas começam a cair, mesmo com todo esse esforço global que a gente assiste para reduzir as emissões. Isabela, o Brasil está em que momento no que se refere aos projetos de captura, utilização e armazenamento de carbono? O Brasil, acho que para os projetos de captura, transporte e armazenamento de carbono, está no mesmo momento que hidrogênio, que transição energética como um todo. Ele está entendendo qual é o cenário e se posicionando no mundo a respeito de como ele vai implantar isso. Então, por que eu estou dizendo que ele está olhando o cenário e desenhando como ele vai implantar isso? Porque em diferentes países desenvolvidos, o Brasil não tem todo o recurso financeiro que ele precisa para colocar todos esses projetos em prática. Então, o momento que a gente está assistindo agora, e se a gente olha para o programa do Senado e da Câmara, a gente vai ver que tem projetos de lei que vão definir o futuro da transição energética e da descarbonização do mundo. Eólica offshore, mercado regulado de carbono, hidrogênio verde, combustíveis do futuro e o próprio projeto de CCS, eles estão no momento em que a gente está se esforçando para eles passarem. O que isso significa na prática? Que essa é a sinalização para a economia, para as empresas e para os investidores do que o Brasil está planejando para o futuro. Quais serão os incentivos que o Brasil vai ter, quais vão ser as tecnologias que ele vai priorizar para conseguir fazer essa curva e, a partir daí, por exemplo, desenhar que tipos de incentivos e que tipos de financiamento a gente é capaz de captar. Então, a gente está vendo o G20 acontecer no Brasil agora, e há mais ou menos uma semana atrás, a gente viu um anúncio muito importante num fórum do G20 que aconteceu aqui em São Paulo, que é o Brasil pressionando para os mecanismos multilaterais mudarem os seus mecanismos de investimento para olhar para países em desenvolvimento. Porque a gente tem um problema que é bom e ruim. Nós não somos pobres o suficiente para ser financiados por todo mundo, e nós não somos ricos o suficiente para tomarmos as nossas decisões e nos autofinanciarmos. A gente está ali no meio desse problema. Um limbo. Então, a gente está no limbo. E a gente precisa construir soluções que sejam rentáveis, que parem de pé e que chamem o mundo para esse investimento. Então, esse é o momento. O momento de CCS, de captura e armazenamento geológico de carbono, é um momento muito parecido com o das outras trajetórias tecnológicas de descarbonização, especialmente do setor de energia, que estamos sinalizando e construindo as bases do que vai ser a próxima década e talvez as próximas 3, 4 décadas de investimento em descarbonização em setores que emitem muito ou setores que são muito importantes para a economia, como o setor de energia. Não é à toa que o mundo está olhando e investindo muito em hidrogênio no Brasil, né? Querendo fazer projetos de hidrogênio, porque também é um produto a ser exportado. É um produto interessante, não é bom só para o Brasil, é bom para a economia como um todo. Você que está totalmente envolvida com esse tema, está otimista em relação ao futuro do Brasil? Estou muito otimista porque eu acho que o Brasil finalmente está entendendo que ele tem vocação. Se a gente tivesse essa mesma conversa há 3 anos atrás, a gente estaria falando de carro elétrico, que tem todos os méritos, que é muito importante e que vai ser importante no Brasil. Mas há 3 anos atrás era a bala de prata. E aí alguém sentou na mesa e disse: ei, pera lá, por que essa vai ser a prioridade se a gente tem o país dos biocombustíveis? Não quer dizer que a gente não tenha que eletrificar a nossa frota e que esse não seja o futuro, porque eletrificar tem outros efeitos positivos que não só a descarbonização, que é, por exemplo, diminuir a poluição das cidades. Mas a gente precisa de recursos, a gente precisa mudar a infraestrutura. Então, por que a gente não foca antes em biocombustíveis, que vai desenvolver o país, desenvolve o agro, desenvolve o setor de energia, desenvolve o setor de combustíveis, para depois chegar na eletrificação? Então, eu estou otimista, porque eu acho que finalmente a gente entendeu que a gente é bom em muita coisa e que a gente tem que olhar o que é bom para o país, não só o que é bom para um país determinado
um país desenvolvido que tem o recurso para investir. A gente está investindo no que a gente é bom para fazer. A Isabela tocou num ponto muito interessante, que é o carro elétrico, né? Você vê praticamente todas as montadoras no mundo anunciando seus novos modelos de carro elétrico, e você tem montadora como a BYD, a Tesla, que são focadas em elétricos. Mas você tem uma declaração, por exemplo, do chefão da Toyota, que é a maior vendedora de carros do mundo, que diz que a transição para o veículo elétrico não vai ser tão rápida quanto todo mundo está falando, quanto todas as outras montadoras estão falando. Ele cita até um número. O mundo vai ter no máximo 30% da frota de veículos elétricos. Eu imagino que ele esteja falando de curto prazo ou médio prazo. Vocês concordam com uma opinião? Vocês estão mais o quê? Vocês acham que o futuro aí vai ser de... Estou falando do setor automotivo mesmo. Vai ser mais dos elétricos ou vai ter esses 30% dos elétricos e o resto vai ter híbrido? Qual que é a avaliação de vocês? Olha, o problema é global, mas as soluções, como você bem falou, são locais. A gente precisa entender a vocação de cada lugar, né? O carro elétrico não é nenhuma novidade. Né? O primeiro carro produzido no mundo, no começo do século passado, era um carro elétrico, né? E então, mas o carro elétrico, ele é uma boa solução? Ele é. As montadoras anunciaram compromissos e em países desenvolvidos, a partir de 2035, 2040, você não compra um carro a combustão, tá? Hoje, se você for nos países do norte da Europa, os países nórdicos, a grande maioria dos carros vendidos são carros elétricos, né? Você vê aqueles salões do automóvel que não são mais salões do automóvel, são salões de mobilidade que a maior parte é tudo elétrico, bicicleta elétrica, tudo. Exato. Então, a eletrificação, ela é uma grande tendência mundial, tá? A gente trabalha com uma hipótese de eletrificação em massa, em larga escala. Porém, como você bem falou, existem outras formas de descarbonizar. E algumas delas, que no Brasil, com biocombustíveis, né? O Brasil hoje tem uma vantagem enorme com etanol, que emite aí 85% menos, por exemplo, que a gasolina. E até se você comparar um carro a etanol no Brasil, um carro elétrico na Europa, o carro etanol no Brasil emite menos, por conta da matriz europeia, que é uma matriz ainda baseada em combustível fóssil. Um carro elétrico no Brasil até faria muito mais sentido, porque a nossa matriz é limpa. Mas o carro etanol é uma solução para a gente, né? E outros biocombustíveis que o Brasil, inclusive biocombustível para aviação, o SAF, o Sustainable Aviation Fuel, o Brasil vai ser um dos 3 grandes produtores e líderes mundial nisso, né? E muito também por conta do etanol. Então, trazendo um pouco para o Brasil, o que eu vejo é que o etanol, apesar de uma matriz de transição, ele é uma realidade, a gente tem que explorar essa realidade e o carro híbrido, para nós, ele faz muito sentido. Como é que deve ser a distribuição no futuro? Grandes centros, maioria eletrificado, tá? Cidades menores e cidades em lugares que não são tão adensados, para transporte de caminhões pequenos, VUCs, o etanol e o híbrido, e o pesado para caminhões pesados, outros tipos de biocombustíveis também. Até porque, enquanto a gente não tiver uma geração de energia distribuída, você não tem uma oferta para carregar um carro elétrico no meio da floresta, por exemplo, né? Então a gente precisa prestar atenção e obedecer essas limitações. E só para fechar, você tocou na Toyota. Toyota vem investindo em carros a hidrogênio. Hidrogênio ainda é um combustível difícil de você domar, ele é muito instável, ele precisa de um tanque que aguenta uma pressão muito forte, mas o hidrogênio, por exemplo, o residual dele é água. Então, um dia, ele vai ser viável na mobilidade. O hidrogênio já é viável em uma série de outros setores, como combustível. Então, assim, a oferta é grande, a eletrificação é o que fica, e localmente a gente tem que aproveitar a nossa vantagem comparativa. Ricardo, levando a nossa conversa para as empresas, segundo um estudo da Tendências de RH 2023, 33% das empresas ainda não adotaram o ESG como um pilar estratégico. Como você lê esse dado? Esse dado, você pode olhar o copo meio cheio ou meio vazio, né? Então, se 33% não adotaram,
significa que 67 adotaram, né? Se a gente focar nesse 67, é um número grande. Só que adotar ESG, ele não é uma coisa tão fácil, porque muita gente quer pôr o ESG de forma reputacional. Não que seja errado, mas se você adotar uma agenda tão importante simplesmente como reputação, isso não vai te criar um valor de longo prazo. Então hoje, o que a gente tem que observar é, dentro das empresas que adotaram, e 67% eu considero um número bom, será que essas empresas estão usando essa agenda de uma forma correta? Será que de fato elas conseguiram integrar na sua estratégia corporativa o ESG e pensar como elas podem de fato serem mais sustentáveis no futuro, como elas podem buscar o desenvolvimento sustentável no futuro? Quando a gente olha isso, a gente observa que ainda não é uma realidade, tá? Uma parcela pequena das empresas traz o ESG para o centro da estratégia. Ainda é uma coisa compartimentalizada dentro dos negócios. A gente observa muitas empresas que têm um plano de negócio e um plano de sustentabilidade, sendo que o correto seria ter um plano de negócios sustentáveis, né? Olhando para essas 33% que não fizeram ainda, provavelmente são empresas médias e pequenas, apesar de ter grandes empresas que ainda não têm uma agenda robusta. E essas pequenas e médias, com o tempo, elas vão ser empurradas, porque hoje eu falo que essa não é mais uma agenda egoísta só de uma empresa, ela impacta toda a cadeia de valor. E essas pequenas e médias empresas que participam da cadeia de valor de grandes empresas vão ter que se adaptar e entender como usar o ESG de uma forma construtiva e de criação de valor. O primeiro passo para elas começarem, inclusive, é entender qual é a sua materialidade. Materialidade são aqueles aspectos ESG que afetam a tua operação, a economia da tua empresa ou até a parte reputacional, de fato. Para uma empresa mineradora, emissões é muito material. Para uma empresa que nem a minha de consultoria, a parte de capital humano é muito material. Então, a empresa tem que entender como implantar para implantar da forma correta. Você tocou num ponto que eu lembrei sobre a questão da reputação de uma empresa, né, que muitas delas, talvez começou aí a implantar práticas ESG por uma questão de reputação. E eu lembrei de uma entrevista que eu fiz com o Miguel Setas, CEO da CCR, que é obcecado com esse com esse tema sustentabilidade, inclusive escreveu um livro, que o livro 80% fala em ESG. Eu lembro de um trecho, que eu vou até ler aqui, que ele falou um pouco parecido do que você falou, que é o seguinte: a sustentabilidade e o ESG são conceitos que geram sérias dúvidas na sociedade, na medida em que podem ser utilizadas como meras retóricas. Minha pergunta é: como saber o que é sério e o que não é tão sério, ou o que não é sério, que talvez seja usado só como reputação? Primeiro, eu acho que você deu um ótimo exemplo, né? O Miguel Setas é uma das pessoas que, primeiro, uma pessoa extremamente inteligente, focada, pragmática e que entende muito essa agenda. No livro dele, Os Gigantes pela Própria Natureza, como você bem falou, é um livro que traz muito do ESG. Mas o ESG, ele de fato, né, é uma agenda que muitas vezes é questionada. Pô, uma agenda, será que a gente não está se distraindo com o ESG e deixando de olhar outras coisas? Mas acho que é muito sutil isso, né? O que a gente percebe hoje é que, primeiro, ESG não faz milagre. Muitas empresas acham que vão incorporar uma agenda ambiental, social e com governança e que vai transformar o negócio. Modelo de negócio ruim é modelo de negócio ruim. O ESG não vai mudar isso. Porém, uma agenda robusta de ESG numa empresa que tem um modelo de negócio equilibrado financeiramente é uma empresa que vai garantir competitividade no mercado e vai conseguir continuar gerando capital no momento onde as cobranças vão aumentar muito em cima dos negócios, né? Muitas vezes eu falo, gente, o modelo de gerar capital precisa continuar, até porque é uma agenda cara, né? A gente precisa continuar gerando dinheiro e ter como efeito colateral impacto positivo. Essa é a agenda que funciona. O que vem acontecendo é que muita gente coloca uma agenda ESG
simplesmente para mostrar que tem. O mercado chama de greenwashing, né? Gera um problema de integridade até. E essa é uma agenda que, se não é bem usada, ela não vai criar valor e isso, inclusive, destrói o valor da empresa, né? A gente sabe que empresas que advogam e não fazem acabam tendo uma chance de perderem valor de mercado muito grande. E tem diversos exemplos por aí. Isabela, qual é a sua expectativa para a COP30 no Brasil? Vai ajudar a destravar os projetos de sustentabilidade que estão no Congresso? Eu acho que antes da COP30 a gente tem a 29. E tem um movimento muito engraçado que é um pouquinho antes das COPs, todo mundo se agita e tenta passar os projetos. Então, eu nunca vou esquecer, assim, há 2 anos atrás, foi a primeira vez que o projeto de mercado de carbono foi a plenário. E aí a gente estava discutindo um outro projeto de lei e aí alguém falou na sala, não, olha, fiquem tranquilos que o projeto de mercado de carbono vai ser aprovado para a COP. E eu não estou falando da COP de Dubai, eu estou falando da COP do Egito. Fui para a COP, fiquei aguardando aquele momento do projeto de mercado de carbono ser aprovado. Passou, muita coisa aconteceu, teve eleições, não foi para frente. Esse ano, mesma coisa. Eu fui despachar no Congresso 2 semanas antes de ir para Dubai, para a COP. Não, olha, esse ano vai ser um pacote verde e o mercado de carbono vai sair junto. Fui para a COP pensando que tudo ia ser anunciado. Preparamos material no escritório para os anúncios todos de todos os projetos de lei. Eles passaram alguns projetos no plenário, mas a coisa não andou porque tinha muita discussão política. Então, eu acho que antes da COP30 a gente tem que ter a expectativa de, em 29, aprovar muitos projetos de lei para em 30 entregar resultado. Então, eu acho que esse tem que ser o esforço do governo e das empresas nesse sentido, porque não basta só a gente anunciar projeto de lei. A gente tem que chegar na COP e fazer bonito para dizer, olha, a gente conseguiu tanto de recurso para sustentabilidade, para fazer a descarbonização da economia, e eu acho que para desenvolver a própria Amazônia. Aqui eu sou da Amazônia, sou do estado do Pará, e eu acho que a expectativa de todo mundo que está lá e de quem está pensando a COP na Amazônia é pensar que a gente quer entregar um desenvolvimento que fique, que não seja só o resultado daquele evento, que as pessoas passam pelo Pará, passam pela Amazônia como um todo, e aí saem os turistas e sai todo o desenvolvimento que a gente esperava. Eu acho que a gente tem aí 2 anos para planejar o que a gente quer que fique para o país depois da COP30, e não o que a gente vai fazer até a COP30, porque eu acho que é o resultado do que vai ficar de herança para o país. Então, a atenção que o mundo vai dar para a gente, o fato das pessoas virem conhecerem a realidade que é diversa, não só da Amazônia, mas do próprio Brasil. Entenderem que dá para fazer hidrogênio em todos os estados e em todas as regiões, que dá para fazer armazenamento em diversas regiões, acho que pode posicionar o Brasil de fato como o que a gente quer ser, a referência de sustentabilidade do mundo ou a Arábia Saudita dos créditos de carbono. Você falou sobre o SAF, né, que é o combustível sustentável da aviação. A gente tem um exemplo excelente no Brasil, que é a BBF, a Brasil Biofuels, que está produzindo através da palma de óleo combustível. Através da palma de óleo, ela produz o óleo de palma que vai gerar o SAF a partir de 2025. Que outras formas dá para gerar o SAF, o combustível sustentável? Eu acho que até para a gente falar de combustível sustentável... Da aviação, Brasil, né, que eu estou falando, do SAF, né? Eu acho que vale a pena a gente olhar um pouco, é o que você estava falando, né? O Brasil é uma potência em sustentabilidade. Ninguém compete com essa agenda com o Brasil. A gente fala de tecnologia, por exemplo, outros países podem ser melhor. Gastronomia também. Sustentabilidade não tem para ninguém. O Brasil ele tem ativos naturais que nos dão uma posição absurda, seja para produzir crédito de carbono, seja para criar uma nova bioeconomia, ou seja, para produzir biocombustíveis, né? O Brasil hoje, quando a gente fala de SAF, a gente tem 2 formas de fazer. Uma é a partir, por exemplo, de cana-de-açúcar, de palma, e outra, como os Estados Unidos produz,
que vem a partir de óleos de origem animal, por exemplo, gordura, assim por diante, refa que chama, e o Brasil ele tem uma oferta de palma, uma oferta de cana que é brutal. Então essas são as duas grandes formas do mundo. Qual que é a diferença? A diferença é que custa muito menos, é muito mais sustentável você fazer a partir, né, de óleos vegetais, por exemplo, né? O SAF hoje, ele é uma tendência para descarbonizar, é a forma para descarbonizar a aviação comercial. Cada vez mais a gente começa a ver empresas anunciando o uso, e é interessante porque 1% que as empresas aumentam de uso de SAF já dá um volume tremendo, e a tendência é que junto com a Índia e com os Estados Unidos, o Brasil seja um dos maiores produtores disso. Agora, qual é a grande entrave disso tudo? É regular, né? A gente precisa ter uma política pública que caminhe junto com o interesse privado, né, de produzir, do setor produtivo, para que dê condições da gente ser de fato competitivo, né? Talvez o momento que a gente vive hoje é um momento de alinhamento disso. Todo mundo caminha na mesma direção. Eu tenho participado muito sobre discussões de SAF, inclusive com os Estados Unidos. Tive com representantes do governo federal brasileiro, com representantes dos Estados Unidos, e o que a gente percebe é que hoje, se a gente fizer tudo direitinho e não errar... A lição de casa. Se fizer a lição de casa, né, e a gente sabe qual é a lição de casa, em sumo, a gente tem política pública, a gente está construindo, né? Acordos comerciais possivelmente virão. O nosso maior risco hoje é que a gente fala do risco de cadeia, né? Supply chain shock, que é como a gente vai armazenar e como a gente vai distribuir isso. Acredito que a gente vai muito bem. Mas eu vou te falar, o Brasil ele não tende a ser líder só no SAF. Outros biocombustíveis como o hidrogênio, o Brasil deve ser líder. Líder mundial. Líder global, porque hoje a gente tem uma oferta de energia renovável que é absurda. Pouca gente sabe, tá? Mas a nossa matriz já é limpa, o que faz com que o alumínio produzido no Brasil seja 12 vezes menos poluente do que a média mundial, o aço 3 vezes, simplesmente por conta da matriz energética. A gente hoje não tem um prêmio verde em cima disso. Em breve terá. Agora, o Roberto Gianetti da Fonseca sempre me fala isso, e eu acho muito interessante, que é o seguinte: o Estado brasileiro que tem o menor potencial de produzir energia solar é Santa Catarina. Por conta da posição geográfica, ele não captura muito a radiação solar. Santa Catarina tem 40% mais potencial do que toda a Alemanha. Esse é o potencial do Brasil. Então, os números são superlativos, né? E uma vez que a gente precisa de energia limpa para produzir o hidrogênio verde, ou seja, eólica, seja solar, a gente aí tem uma vantagem enorme. De novo, depende de política pública, depende de capital, né, do fluxo de capital ser direcionado para cá, mas eu sou otimista. Eu acho que a gente pode, pela primeira vez, modificar a nossa indústria, né, passar por essa neoindustrialização e usar todos esses atributos positivos para renovar, produzir aqui, exportar produto pronto e não commodity. Você está falando da indústria, né, Ricardo? Gostaria de saber como é que está o movimento das indústrias para tentar diminuir o impacto ambiental das suas operações. Porque sempre foram consideradas vilãs e agora parece que isso está mudando. Quero ouvir de vocês se realmente está mudando. Está mudando. Está mudando, Ana. E muita gente fala, a solução é a bioeconomia. Mas a bioeconomia hoje ela não tem capital suficiente para modificar. Onde está o dinheiro? Está na, vamos chamar de velha economia. Estão nas grandes empresas, né? Dos setores que a gente chama de setores de difícil descarbonização. Mineração, energia, química, cimento, siderurgia. Esses setores têm grandes desafios. E o desafio são dois. Essas empresas elas estão num sanduíche. De um lado, você tem atração de capital. Para elas continuarem atraindo capital, custo competitivo, ela tem que ter metas agressivas e cumprir isso. E, por outro lado, é a sociedade. A sociedade já não permite que essas empresas continuem emitindo como elas estão emitindo, né? Então,
o que a gente percebe é que existem projetos consistentes para descarbonizar, nem sempre são projetos óbvios. Alguns setores já têm, grande parte da emissão vem do uso da energia nesses setores, né? Então, se você pegar, por exemplo, siderurgia hoje, o hidrogênio já é uma realidade. Existe busca no setor de cimento também, por exemplo, de você investir em hidrogênio, de você modificar o ativador do cimento, clinker, né? E também de você usar captura de carbono. Isso já é terá que ser uma realidade, porque não é um setor tão fácil de descarbonizar. Mineração, por exemplo, é um setor que vem buscando reduzir as suas emissões, principalmente até com economia circular, pegando aquele subproduto do minério de ferro, por exemplo, tentando extrair mais minério de ferro, água e dar um melhor uso para aquele resíduo. E acho que o ponto positivo no Brasil desses setores é que todos têm suas operações muito perto de biomas, se a gente pensar. Seja na Amazônia, seja na Mata Atlântica. E eu tenho visto um trabalho incrível de preservação e até entender melhor como fazer um uso mais responsável do capital natural, né? Às vésperas de uma COP30, que vai acontecer o ano que vem, com a COP29 esse ano, que vai ser no Azerbaijão, no meio do caminho a gente tem até uma outra COP. A gente escuta muito da COP de clima, mas tem a COP de biodiversidade, que acontece a cada 2 anos. Esse ano vai ser na América Latina, em Cali, na Colômbia. E aí acho que coloca, enquanto o mundo fala de transição energética, a gente esquece que uma parte importante das estratégias net zero estão na natureza, né? E eu acho que a gente tem uma janela única agora, de 2 anos, com um holofote em cima da natureza até a COP do Brasil. Isso, sem dúvida nenhuma, vai ajudar a gente a entender melhor, e essas grandes empresas, como você falou, Ana, como é que elas vão se descarbonizar e cumprir os seus compromissos, que são muito agressivos. Isabela, como começou o seu interesse no assunto ESG, sustentabilidade, carbono? Eu era pesquisadora de direito financeiro e sobre os efeitos que a indústria do petróleo tinha nas economias. E aí fui parar no doutorado em planejamento energético, então eu não fiz doutorado em direito. E quando eu comecei a fazer doutorado, faz 7 anos, estava começando a discutir, afinal de contas, onde a gente vai parar. E um centro de pesquisa foi criado na USP, que se chama Research Center for Greenhouse Gas Innovations, é um centro da Poli, e com muito financiamento para desenvolver novas tecnologias, para estudar tudo que estava ali disponível para descarbonização. E aí o bichinho me picou, porque o céu é o limite na tecnologia. A gente fala muito, quem está acompanhando na fronteira a pesquisa, que a pesquisa andou muito mais rápido do que o resto, porque no fim do dia, se a gente olhar o nosso prato hoje, a gente tem muito mais, tem todas as soluções. O que falta é vontade política, dinheiro e capacidade humana, que as soluções elas estão todas na mesa, não falta solução. Então acho que primeiro foi a pesquisa, eu venho da pesquisa, e de ver que é o futuro, não se discute. É muito engraçado, porque quando eu comecei a fazer doutorado há 7 anos atrás, se alguém perguntava o que era a minha tese, as pessoas faziam assim: hã? Não, injetar CO2 na rocha, o CO2 ocupa o espaço. Você podia explicar para o nosso espectador e ouvinte o que é esse projeto, como é que é? Bom, CCS é uma cadeia de tecnologias que começa com a capacidade que a gente tem de capturar CO2 tecnologicamente. Então aqui eu não estou falando de plantar árvore, de soluções baseadas na natureza, eu estou falando da capacidade tecnológica. Acho que o símbolo clássico imagina a chaminé da indústria, então aquela indústria que sai um monte de fumaça. A gente simplesmente desenvolveu a capacidade de pegar aquela fumaça, passar por um filtro e ao invés de emitir para a atmosfera, a gente separa o CO2 de todas as moléculas que estão ali. Só que aí a gente tem um monte de CO2. Aí o que a gente faz com esse CO2? A gente pode produzir, por exemplo, metanol, que é um combustível sintético. A gente pode colocar para produzir Coca-Cola, água com gás e outras bebidas, mas a gente tem muito CO2. E a indústria do petróleo lá atrás
Quando um campo fica maduro, o petróleo não sai mais naturalmente. Você não fura ele, sai que nem no filme. Então você precisa injetar um fluido. Qualquer coisa, ar, vapor d'água. E alguém teve a brilhante ideia de falar, por que eu não injeto CO2 ao invés de injetar vapor d'água? E aí descobriram que a gente tem a capacidade de pegar esse CO2 que a gente capturou, injetar no reservatório geológico e ele passa a ocupar aquele espaço. Então, o CCS, por exemplo, tem uma pecha no começo muito negativa porque todo mundo atrelava a indústria do petróleo, que era uma forma de explorar petróleo. Com o tempo a gente foi desenvolvendo a capacidade de só injetar CO2, não precisa tirar mais nada. Então a gente tem que imaginar que o subsolo, a 1000 metros de profundidade, ele é uma grande esponja. Se eu gotejo água na esponja, não sai vazando. A água fica ali, ela tem uma capacidade de retenção daquele fluido. E o nosso subsolo é uma grande esponja de CO2. O que a gente tem que achar? A gente tem que achar um espaço no subsolo que tenha poros, buraquinhos, e que eles se liguem entre eles. Só que o subsolo do mundo é gigantesco, Sim. Então a gente tem uma capacidade muito grande de armazenar CO2. E aí o que a gente vai ter que fazer para destravar isso? É puramente econômico. A tecnologia é madura, a gente já conhece, a gente já domina, a gente sabe os riscos, a gente sabe como mitigar. Agora a gente precisa arranjar um jeito de financiar. E aí vem tudo que a gente está discutindo aqui. Em que momento isso vai ser bom? Eu acredito que no Brasil, quando o mercado regulado de carbono estiver de pé, as empresas vão precisar fazer não só CCS. CCS é uma partezinha da solução, mas reflorestamento e evitar desmatamento. Você representa a sustentabilidade numa das gigantes de auditoria e você fala com muita empresa dos mais variados setores, né? Como é que os empresários brasileiros, nos mais variados setores, eles têm, eu imagino que a maior parte está, sim, pensando em práticas ESG. Mas, na média, assim, como é que está o pensamento do empresariado brasileiro em relação a tudo isso que a gente está falando, sustentabilidade e ESG? A gente tem uma série de pesquisas que a gente faz para entender um pouquinho como é que as empresas estão nisso e como é que os executivos estão nisso, né? Porque você incorporar essa agenda, você precisa entender o porquê. Se você não entende o porquê, provavelmente ela vai cair de prioridade e você vai investir em outras coisas, né? No final das contas, é uma agenda que gera inovação. Então, se você quer saber se uma empresa está indo bem em ESG, vê o quanto inovadora ela ficou nos últimos anos. Eu acho que esse é uma boa definição. O Brasil, por conta desse nosso potencial de sustentabilidade, por conta da Amazônia, a Amazônia é um símbolo para a gente, dentro e fora, apesar de pouca gente conhecer a Amazônia fisicamente, você é da região amazônica, mas eu acho que, por conta disso, o Brasil tem o ESG, sustentabilidade, muito presente, né? A gente conhece muito isso. Então, na média, as empresas brasileiras estão incorporando o ESG. O Brasil, quando a gente fala das empresas de capital aberto, por exemplo, pouca gente sabe, mas o Brasil é pioneiro e a partir de 2026 vai ser obrigado pelas empresas de capital aberto a reportarem sustentabilidade. Né? Não, mas o que significa isso? Todo mundo que está listado na Bolsa Brasileira vai ter que fazer o quê? Vai ser obrigado a reportar num modelo específico, padronizado e é obrigatório, como ela está no seu plano climático, tá? E o que ela está fazendo de fato para buscar aquele plano. Isso é Ela tem que reportar isso. Tem que reportar, como se fosse um reporte financeiro, tá. Que é obrigado. Você não é obrigado. Sim, trimestralmente. Né? Trimestralmente, você depois você tem que apresentar o seu balanço para as empresas. Você é obrigado a reportar a sustentabilidade. Né? E o Brasil é o primeiro país no mundo a adotar isso. E esse é um padrão, porque nos últimos tempos saiu uma série de modelos voluntários de reporte, né? E as empresas fazem seus relatórios de sustentabilidade, mas não é obrigatório. Você faz para mostrar a sua boa intenção, mas não é obrigatório. Nos últimos anos, isso foi sendo meio que aglutinado e o ISSB, o International Standard Sustainability Board,
eles juntaram alguns padrões junto com o padrão do IFRS, que é onde as empresas reportam sua parte financeira, e criaram esse novo modelo, que a gente fala, o IFRS S1, S2. O Brasil é pioneiro. Então, esse assunto está muito nosso. O que faz, quando isso acontecer, as empresas de capital aberto contratam muitas outras empresas. E se elas têm esse risco de reportar, elas não vão querer carregar esse risco da cadeia, como até respondi numa outra pergunta. As empresas vão acabar sendo pressionadas a se mexerem. E as grandes empresas vão acabar financiando essa transformação do mercado, né? Então, no geral, o Brasil vai bem nisso. A gente tem o ESG, claro, a gente está 5, 8 anos atrás da Europa nesse assunto, mas, em compensação, a gente tem outras tantas vantagens aqui. E tem muitas empresas que já são sustentáveis e nem sabem que são. Né? Muito engraçado isso, porque está no propósito. Nos próximos já nasceram anos, assim? Nasceram. Né? O brasileiro tem um pouco disso. Né? E tá nascendo muita profissão ou muitos cargos nas empresas ligados a essa área? Bom, o seu cargo é um cargo criado recentemente na companhia, né? De liderança, de sustentabilidade, né? Sim. Como é que está o mercado de trabalho? Habilidades verdes são Exatamente. muito valorizadas hoje? Eu vou falar um pouquinho, mas acho que depois você pode falar muito também. Do meu caso, né? O Chief Sustainability Officer era uma profissão relativamente nova. Ele é um orquestrador de sustentabilidade. É o CSO. Isso é um orquestrador da sustentabilidade dentro de uma companhia. Porque sustentabilidade não é missão de um homem só, né? Mas é uma missão que você tem de colocar a sustentabilidade transversal em todas as áreas. O CSO perdeu força no último ano. E a gente prevê que o CSO novo, ele já é novo, mas ele vai ter que se inovar ainda mais. A gente chama de CSO transformacional, que é aquele CSO que tem um poder de influência em todo o C-level dentro de uma empresa, inclusive no CFO, e mostrar que a agenda de sustentabilidade preserva o valor financeiro da empresa. Isso é uma profissão nova que está acontecendo. E é uma tendência, o ITA, que é todos conhecem o ITA aqui, é o nosso centro de inovação aqui em São José dos Campos, está abrindo uma unidade em Fortaleza, e um dos 3 cursos que vão ter lá vai ser uma engenharia voltada à economia verde. Então, nascerão novas profissões para que a gente consiga capturar o valor e implementar tudo isso que está acontecendo agora, que tem muita novidade, né? Acho que essa é uma das principais preocupações, capacidade humana. Quando a gente está falando de inovação e que a gente sai do laboratório, como é que a gente dá escala àquele conhecimento que a gente desenvolveu em laboratório? E aí você precisa preparar um exército de pessoas. E aí a gente não está falando só do ponto de vista de quem está em escritório, mas desde o parafusador que vai precisar estar agora, que vai precisar cimentar um poço de CO2, antes ele tinha um cimento de poço de petróleo. Então, a cadeia inteira, de baixo até em cima, a gente vai ter que repensar. E esse é um dos pontos, quando a gente olha, por exemplo, nos fóruns internacionais de discussão, a capacity building e as colaborações internacionais têm focado muito em como a gente vai capacitar tanta gente com tanta rapidez em coisas tão complexas. Se eu falar de CCS, eu estou falando de geologia, de engenharia de petróleo, de engenharia química, de uma série de coisas. Mas isso é para tudo. Na indústria do hidrogênio, eu estava conversando esses dias com um consultor no escritório, eu falei, cara, engenheiro químico é a coqueluche do momento, porque realmente, se a gente está falando de diesel verde, se a gente está falando de SAF, se a gente está falando de CCS, se a gente está falando de hidrogênio, quem é o profissional em comum aqui técnico? Engenheiro químico. E tem tanto engenheiro químico assim no Brasil, e no fundo é isso, a gente vai ter que fazer uma preparação do piso até o teto. A mesma coisa a gente vê, por exemplo, no mercado de carbono. Eu sou advogada de mercado de carbono e é muito difícil da gente contratar. Tem demanda sobrando e você vai ao mercado procurar alguém que entenda de regulação de carbono, não tem.
Muita gente vem da área ambiental, direito ambiental, porque entende um pouco ali do tema. Você vai no regulatório, a pessoa não entende nada. E aí é isso, esses profissionais estão se formando. Então a gente está vendo muita coisa de MBA, muito curso livre para tentar preparar muito rápido as pessoas. E se você vai ao mercado hoje ser procurada para esses cargos, é uma disputa à tapa. A gente mesmo recebe muito pedido para a indústria e fica tipo, olha, eu tenho esse, mas eu já indiquei esse para 5 vagas. Essa é a resposta mesmo. Esse geólogo, especialista nisso, eu já indiquei para 5 vagas, eu não sei para onde ele vai. É uma turma disputada. Muito disputada. E saindo, muito legal que eles estão saindo da academia para a indústria. Ricardo e Isabela, brigadíssimo pela presença aqui no Lead Link. A gente recebeu nesse programa a Isabela Morbach, que é diretora da CCS Brasil, e o Ricardo Assunção, líder de sustentabilidade ESG para a América Latina da EY. Brigadíssimo, mais uma vez aí pela presença de vocês. Muito obrigada. Obrigado também sempre para quem nos assiste quinzenalmente aqui no Lead Link. Agradecemos a Casalid, que nos recebe, o Inove Banco, que nos apoia, e a você que continua com a gente. Até a próxima. Até a próxima. Tchau.